Olá, meu nome é Sânia, sou professora de Ciências e eu trabalho com o 6º ano e 8º ano, ensino fundamental, né? Eu sou uma pessoa negra, tenho os cabelos curtos até os ombros, cabelo preto, né? E liso. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros e decorações. Então, bora para o nosso vídeo. A linguagem para além da função comunicativa. A linguagem é mais do que uma simples troca de informações. Ela é essencialmente ideológica e social. Toda vez que falamos, refletimos nossas ideias, crenças e posições sociais. Ela participa da construção do nosso pertencimento cultural. Os sotaques, expressões regionais, gírias e até o silêncio têm significados culturais. Além disso, contribui para a formação da nossa subjetividade, ou seja, do modo como nós vemos e como nos posicionamos no mundo. Ao falar, não apenas nos comunicamos, nós nos construímos como sujeitos, como destaca Vygotsky. 2001, o pensamento não existe sem linguagem e é por meio dela que organizamos nossas experiências. A linguagem é tradicionalmente entendida como instrumento de comunicação, ou seja, um meio para transmitir informações, expressar pensamentos, trocar ideias. No entanto, essa visão é limitada, pois a linguagem não serve apenas para comunicar, ela constrói quem somos, como pensamos e como nos relacionamos com o mundo. A linguagem como constituidora da subjetividade. A subjetividade diz respeito à maneira como cada pessoa sente, pensa, se percebe e se posiciona no mundo. Nesse sentido, a linguagem não é só um reflexo do pensamento, ela o forma. Desde cedo, ao escutar histórias, nomear emoções ou descrever experiências, vamos moldando o nosso modo de ser. Por exemplo, quando uma criança aprende a nomear seus sentimentos, tristeza, medo, alegria, ela não está apenas comunicando algo, mas construindo a própria consistência de si. Ao usar determinadas palavras, expressões ou entonações, uma pessoa afirma sua identidade, como gênero, origem, grupo social, etc. Ou seja, a linguagem participa ativamente da construção do eu. A linguagem e o pertencimento cultural. A cultura de um povo, seus costumes, crenças, valores, modos de viver, também se expressa e se preserva pela linguagem. Quando aprendemos a língua materna, também estamos absorvendo referências históricas e sociais, formas específicas de ver o mundo, saberes e tradições compartilhadas. Pense, por exemplo, nas variações linguísticas regionais, expressões como Oxente, Nordeste, Ba, Sul ou Ai, Minas Gerais. Não são apenas curiosidades linguísticas, mas marcadores de identidade cultural. Ao usar essas formas, as pessoas se reconhecem como parte de uma comunidade. Isso fortalece o sentimento de pertencimento. Além disso, a linguagem também pode ser um espaço de resistência e afirmação cultural. Línguas indígenas, africanas ou de comunidades tradicionais carregam a história de seus povos. Quando são preservados, mantém viva toda uma cultura. Implicações para a educação. Compreender isso é essencial no processo educativo. Professores que reconhecem a linguagem como formadora de subjetividades e culturas valorizam a diversidade linguística dos alunos, sotaques, gírias, línguas de origem, promovem o respeito às diferentes formas de expressões, ajudam os estudantes a se reconhecerem como sujeitos únicos e pertencentes a um grupo, incentivam o uso da linguagem para expressar sentimentos, refletir criticamente e transformar a realidade. O papel do outro na construção do sentido. Esse conceito está ligado à ideia de que ninguém constrói conhecimento sozinho. Ao nos comunicarmos, aprendemos e até pensamos sempre estamos em relação com o outro. Isso pode ser o outro real, colegas, professores, pais, outro simbólico, personagens, narradores, vozes sociais, ou mesmo o outro interiorizado.
como quando ouvimos o que aprendemos antes. Assim, compreender o outro não é só entender o que ele diz, mas é reconhecer o que ele participa da formação do nosso pensamento. Como dizia Beckett, toda palavra é um diálogo, como o outro mesmo quando falamos sozinhos. Por que isso é importante na escola? Quando os estudantes compreendem a dupla mediação semiótica e o papel do outro, eles entendem que o conhecimento é construído coletivamente, valorizam as múltiplas formas de linguagem e expressões, desenvolvem empatia e aprendem a escutar e interpretar o outro, tornam-se mais críticos com símbolos que circulam na sociedade. Por exemplo, estereótipos na mídia, mensagens publicitárias, discursos políticos. Segundo Vygotsky, ao interpretar algo, fazemos isso mediado por signos culturais e pelo contato com o outro. Isso significa que a nossa compreensão do mundo é sempre social e simbólica. Relações entre os conceitos e a realidade. De que adianta compreender o conceito se não conseguimos relacioná-los ao nosso cotidiano? A linguagem está presente em tudo. Nas redes sociais, na música, na arte, na escola, no trabalho. Por isso, é fundamental que façamos conexões entre os conceitos estudados e a nossa vivência prática. Quando compreendemos que a linguagem expressa poder e identidade, exclusão ou inclusão, começamos a olhar para os discursos à nossa volta com mais criticidade. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, propõe justamente essa articulação entre saberes escolares e experiências de vida, incentivando que os estudantes analisem discursos e produzam textos que façam sentido para a sua realidade. Conceitos espontâneos e conceitos científicos. O que são conceitos espontâneos? São os conceitos que a criança adquire naturalmente, a partir da sua vivência com o mundo, com a família, com os colegas, com a cultura. Eles surgem espontaneamente, ou seja, sem uma explicação formal ou sistemática. Exemplo: a criança aprende o que é comida, frio, quente, brincadeira, mãe, etc. Ela sabe que se chover, molha, que se correr, cansa. Aprende que a lua aparece à noite, mesmo sem entender os fenômenos astronômicos por trás disso. Esses são conceitos importantes porque ajudam a organizar experiências cotidianas, mas geralmente são superficiais e incompletos, muitas vezes baseados em percepções ou crenças culturais. O que são conceitos científicos? São os conceitos sistematizados que fazem parte do conhecimento formal, escolar ou científico. Eles exigem mediação pedagógica e desenvolvimento do pensamento abstrato. Exemplo: em vez de apenas saber que o Sol aparece todo dia, o aluno aprende que a Terra gira em torno de si mesma, movimento de rotação. Em vez de saber apenas que algo cai, ele aprende sobre a gravidade. Ao invés de a água vira vapor, ele aprende sobre a mudança do estado físico da matéria. Esses conceitos são ensinados por meio da escola, dos livros, da mediação do professor. Exigem raciocínio lógico, linguagem formal e capacidade de pensar sobre fenômenos que não são sempre visíveis. Como os dois se relacionam? Segundo Vygotsky, os conceitos espontâneos e científicos não estão separados, eles se influenciam mutuamente. Os conceitos científicos se apoiam nos espontâneos para fazer sentido. Exemplo: para entender evaporação, a criança parte da experiência de ver uma poça d'água sumindo no calor. E os conceitos espontâneos são aprofundados pelos científicos, ganhando explicações mais precisas. Esse processo de ligação entre o saber do cotidiano e o saber escolar é chamado de mediação pedagógica, papel fundamental do professor. Então, vamos concluir, A linguagem é mais do que palavras, ela é identidade, cultura, relação e pensamento. Compreendê-la em sua profundidade é um passo importante para construir uma educação mais crítica, sensível e conectada com o mundo real.
A partir do momento em que reconhecemos o papel do outro na construção do sentido, que valorizamos a diversidade dos discursos e que unimos teoria à prática, estamos formando sujeitos mais conscientes de si e do seu papel no mundo. E você? De que forma a linguagem conta a sua história?